Conhecer a história e a identidade da União Europeia é conhecer a história e as ideias dos seus fundadores. É o que temos estado a apresentar, ou melhor, que o Sr. Manuel nos tem estado a apresentar nesta rubrica Passado Presente. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco. São histórias das pessoas e as suas ideias que, de facto, foram determinantes para a União Europeia. Já vamos na sexta etapa, não é? Exatamente. Portanto, só recordando o que já vimos até aqui, no primeiro programa vimos um pouco da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial e, enfim, da necessidade que havia de se reconstruir. Depois, no segundo programa, vimos como, a partir de Schuman, de Adenauer, de Gasperi e de outros, a Europa se foi construindo como tal, à volta de instituições comuns. Depois dedicámos 2 programas, o terceiro e o quarto, a Robert Schuman, que era a sua biografia, que era as suas propostas. Depois um 5º programa, a biografia de Konrad Adenauer, pelo lado alemão, mas tão coincidente com o de Schuman. E eu hoje gostaria de me deter em algumas das ideias base fundamentais do pensamento social e político europeu de Konrad Adenauer, porque, enfim, dos seus escritos, das suas alocuções, das suas intervenções políticas, nós poderemos tirar muitos ensinamentos que permanecem absolutamente fecundos e criativos para a nossa atualidade, em que também precisamos de nos reconstruir como Europa em termos de objetivos comuns e de ideários mais firmes. Deixe-me só dizer a quem nos está a ver e ouvir que todos estes programas podem ser naturalmente revistos na internet, se por acaso alguns deles... Se alguém quiser repescar as suas convicções europeias nestas fontes, que são basilares dos verdadeiros pais fundadores da Europa. E então eu peço ao Paulo, para, enfim, não temos muito tempo nestes programas, peço ao Paulo para ler alguns trechos de intervenções, várias, aliás, de Konrad Adenauer, e que nos dão muito bem a ideia do que ele essencialmente pensava para a Europa. Para contrabalançar a massificação e o materialismo, devemos ter em todas as nações partidos cristãos, que devem não apenas premiar de espírito cristão a vida política, económica e social, mas também propor-se como objetivo a criação das premissas para uma existência cristã de cada cidadão. Tais pressupostos são a propriedade que liberta o trabalhador da angústia, da fome e da miséria, uma casa na qual as crianças cresçam sãs e sem conhecer limites às suas necessidades de luz e de sol, uma liberdade suficiente, já que a personalidade tem necessidade de tranquilidade e de espaço para se poder desenvolver retamente. E o pressuposto primário é a educação cristã da juventude. No lugar dos princípios fundamentais do materialismo, temos que colocar os princípios da ética cristã, que devem ser determinantes na construção do Estado e na limitação dos seus poderes, nos direitos e deveres das pessoas, na vida económica e social, nas relações recíprocas dos povos. Ser cristão é algo de tão grande, tão difícil, que seria necessário ser-se muito modesto e contentar-se em dizer: nós esforçamo-nos por ser cristãos. Iremos depois a essa última alusão, que é tão importante em termos de identidade pessoal de Konrad Adenauer. Mas eu gostava de me fixar mais naquilo que ele chama bases, princípios fundamentais para uma existência, enfim, digna, saudável, verdadeira em termos de coexistência também social. E ele toca aí em vários pontos. Ele fala na propriedade, ele fala na casa, ele fala na liberdade e ele fala na educação. Isto é mesmo o cerne do pensamento social cristão. Vimos no programa anterior como ele, quando esteve fugido e refugiado no mosteiro beneditino de Maria Laach, na Alemanha, leu, aprofundou o pensamento social de Leão XIII, concretamente da Rerum Novarum, e depois da 40º ano de Pio XI, e com certeza muito mais documentação de que lá dispunha sobre esse pensamento social cristão. E nessa primeira cláusula que ele acha indispensável, nesse princípio, o da propriedade, o que é que ele quer dizer? Uma Europa, uma sociedade onde cada um possa ter o suficiente para se garantir a si e aos seus. É preciso ver que no pensamento social cristão, e veiculado por Konrad Adenauer, a propriedade não é um absoluto. A propriedade está em função da pessoa e, portanto, de todas as pessoas. E, nesse sentido, também, ela deve ser reconhecida e promovida em cada um dos cidadãos. Antes de ser muito ou de ser pouco, e do sentido social que qualquer propriedade tem que ter necessariamente, ela é isto.
Ela é, digamos, a consistência que se ganha em cada cidadão para se sustentar por si e aos seus, de que tiver de cuidar, e que lhe garanta uma base própria, em que valha por si. Depois, a segunda cláusula que ele fala era a casa. A casa é a extensão, ou seja, é o seu meio ambiente. Não quer dizer que seja proprietário de uma casa, pode ser alugada, mas quer dizer, enquanto pagar a renda é dele, não é? Portanto, é ter um espaço próprio para si e para os seus, esse espaço de intimidade e reconhecimento próximo, que é absolutamente necessário para a definição de uma pessoa, que não é um indivíduo, não é um átomo, é um relacionamento, antes de mais familiar, e que, portanto, precisa do seu ambiente. Sem conhecer limites, achei curioso só. Sem conhecer limites às suas necessidades de luz e de sol. Claro, exatamente, o sítio arejado, ecológico, não é? Como hoje se pretende, e muito bem, nós todos podíamos recuperar essa intuição de Konrad Adenauer para a criação de cidades que não sejam tão absorventes e até opressoras em termos de falta de espaço, de respiração, de ecologia, portanto, uma organização harmónica das coisas. E está. Portanto. Depois a liberdade, que é a disponibilidade para decidir por si e responsavelmente agir, recusar ou afirmar, mas enfim, ter capacidade de decidir também com os outros cidadãos daquilo que é comum. E esse papel fundamental que ele dá à educação. Porque a educação é tudo aquilo que nós podemos e devemos criar, quer no sistema escolar, quer mesmo antes e fora dele e além dele, para que cada sujeito social se possa, antes de mais, descobrir a si próprio, pelas motivações e sugestões que lhe são dadas, e pôr em comum aquilo que transporta, mas que só se for devidamente apoiado é que poderá pôr, para já descobrir, e depois pôr a render em benefício da comunidade. Portanto, estes 4 fatores de propriedade, de casa, de liberdade e de educação, para ele eram basilares para a reconstrução europeia, e ele reconhece aí uma inspiração cristã fortíssima, porque ele, enfim, como todos os cristãos que se reportam ao fundador do cristianismo, vê em Jesus Cristo isso mesmo, a propriedade de si próprio, a sua relação, a liberdade para se afirmar e com certeza, este esforço educativo para levar cada um ao melhor de si mesmo, não é? Em benefício conjunto, o tal desenvolvimento dos talentos, essa parábola evangélica tão sugestiva. Mas eu não queria deixar de referir essa última afirmação que ele faz, porque essa abre, digamos assim, o horizonte interior de Konrad Adenauer e mostra bem que ideia que ele tinha de cristianismo. Trata-se de um cristianismo essencial. Porque mesmo quando se fala aí em partidos de inspiração cristã, etc., não se está, e eu julgo que não estou a extravasar do pensamento destes pais fundadores, e de Schumann diria a mesma coisa, e de Gaspar também, não se está a extravasar no sentido de dizer que todos os partidos têm que ter na sigla e na sua própria Constituição essa vinculação confessional. Não é isso que eles querem dizer. O que eles querem dizer é que no exemplo e no estímulo da atuação e das palavras e das parábolas de Jesus Cristo, os partidos, qualquer afirmação política encontrará um incentivo determinante e, digamos assim, garantido. Agora, ele vê isto como um ideal tão forte que chega a dizer, essa última afirmação que o Paulo leu, que cristão, enfim, alguns chegarão lá, de figura inteira, não é? Portanto, é muito mais um estímulo. Os esforçam-se por isso. Exatamente, é muito mais um estímulo do que propriamente um rótulo ou uma definição prévia. E é uma afirmação que vamos repetindo. Esforçámos-nos por isso também no caso de sermos cristãos. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias para essa terceira figura importante na história da Europa, de Gasperi, para apresentar a sua biografia e também as ideias que deixou e que propôs para a União Europeia, a do passado e também esta, e sobretudo esta que vivemos.